Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha prima faleceu na farmácia e eu prometi para mim mesma que eu não ia deixar na minha mão nunca ninguém morrer se eu tivesse presente. Com 12 anos eu não tinha poder nem conhecimento para isso, mas agora eu acho que eu posso ajudar as pessoas. O que me startou na área da saúde devia ter uns 18, 17 anos mais ou menos. Eu tive uma infecção de urina, o cara veio me trazer o resultado do exame e falou assim: olha, você está com uma infecção de urina com mais de 1 milhão de leucócitos. Eu, uau, o que é isso, né? E ele me levou no laboratório para eu ver a placa no microscópio de como que apresentava os leucócitos. Cheguei a fazer vestibular para engenharia, fiz a matrícula e só. Onde eu tenho uma chance, se eu quero, ela é mais minha do que não minha. Então eu vou pra cima com tudo. Adorei essa passagem aí. Então, naquele dia, eu entendi a minha importância na farmácia. Eu entendi que mesmo errando, a gente tenta acertar e que a gente não pode ser omisso. A farmácia clínica, o conhecimento da farmácia, conhecimento nunca é demais. Na vida, as pessoas podem roubar qualquer coisa sua, menos o seu conhecimento. Olá, academia! Show de bola! Mais uma vez aqui, nós estamos na nossa entrevista e hoje a gente está recebendo a convidada, a doutora Thaís Mariotti, uma farmacêutica que eu posso dizer aqui de antemão que eu tiro, se eu tivesse com o chapéu, eu tiro o meu chapéu para ela. Ela faz um trabalho incrível, um trabalho. A gente estava vendo uns materiais aqui agora, enfim, já estou até arrepiado. Então, Thaís, obrigado por você dar esse espaço para a gente, por, enfim, ter tanta generosidade em compartilhar aqui parte da sua jornada com a academia, trazer as novidades que você tem feito até aqui, as coisas que você hoje consegue contribuir de uma maneira muito eficiente, muito efetiva, não é? Na vida das pessoas. Isso deixa um mundo melhor, deixa o Inácio mais feliz, a academia mais rica, enfim. Então, muito obrigado por esse espaço. E para a gente começar, eu queria te fazer a seguinte pergunta, Thaís. Como é que você chegou na farmácia? Vai lá. Bom, eu na realidade eu trabalhei 12 anos no laboratório de análises, eu trabalhei 12 anos no Delboni. Eu fui para a farmácia porque acho que Deus quis que eu fosse para a farmácia, né? Quando eu tinha 12 anos de idade, a minha prima faleceu na farmácia e eu prometi para mim mesma que eu não ia deixar na minha mão nunca ninguém morrer se eu tivesse presente. Com 12 anos eu não tinha poder nem conhecimento para isso, mas agora eu acho que eu posso ajudar as pessoas. Quando eu fiz a faculdade de biomedicina, não deu certo por dificuldades financeiras, e aí quando eu fui fazer um novo curso, fui para fazer biomedicina, eu percebi que a biomedicina ela não iria ter um campo muito grande. E na hora de fazer a matrícula na faculdade, eu falei: "Posso trocar o curso?" Eles falaram: "Qual curso?" Falei: "Farmácia". E eles falaram: "Pode". Como farmacêutica, no Delboni, como biomédica no Delboni, eu chegava no máximo a uma gerente de unidade. Como farmacêutica no Delboni, eu partia no mínimo de gerente de unidade. Então eu falei: "É isso que eu quero para mim". E nenhum lugar é eterno, né? E aí eu saí do Delboni e um belo dia a Drogasil me convidou para trabalhar lá e hoje eu tô lá há quase 7 anos. Uau, que massa, que massa. Assim, tem uma trajetória sua, pelo que eu entendi, então super emotiva, aí aos 12 anos, enfim, uma situação delicada. Nessa época, você já pensava em fazer algo na saúde, Thaís, com 12 anos? Ou não? Foi meio que naquele momento ali que você falou: "Puxa, eu acho que eu vou pra saúde". Como é que isso rolou na sua vida? Não, a minha prima que faleceu, ela cuidava muito de mim. Ela era 3 anos mais velha do que eu na época, sei, né? E se eu fizesse um machucadinho, era ela que ia lá fazer o curativo, ela que ia colocar um band-aidzinho, mas eu nunca pensei na época em fazer
a parte. O que me startou na área da saúde foi, eu devia ter uns 18, 17 anos mais ou menos, eu tive uma infecção de urina bem severa. Eu estava no hospital e o cara veio me trazer o resultado do exame e falou assim: "Olha, você está com uma infecção de urina com mais de 1 milhão de leucócitos". Eu: "Uau, o que que é isso, né? Como que vê um leucócito?". E ele me levou no laboratório do hospital para eu ver a placa no microscópio de como que apresentava os leucócitos. E eu fiquei super curiosa ali, eu falei: "Putz, acho que é legal isso, né". E aí, na escola, eu fui convidada pelo laboratório da escola para eu ser tutora ali, para ajudar. E na época eu não aceitei, eu achava que não, meu tempo vai ficar aqui na escola, não quero. E as coisas foram passando, e um belo dia, eh, eu fiz estava com 20 anos na época, e eu acho que precisava arranjar um emprego. E eu comecei a distribuir currículos, né, tentava fazer faculdade, não tinha dinheiro para pagar, gosto muito da área de exatas, eu cheguei a fazer vestibular para engenharia, passei, fiz a matrícula e só, porque eu não tinha dinheiro para pagar e não ia, né, coisa na minha família não andava o negócio. Da do Das minhas irmãs, eu sou a única formada da minha família, meu pai, minha mãe e minhas irmãs, os únicos formados de casa sou eu e meu pai. Os minhas irmãs e minha mãe não são formados com faculdade, né. E aquilo me despertou uma curiosidade, aí um belo dia, o laboratório deu Boni me ligou para fazer uma entrevista, eu lembro que era uma sexta-feira, né: "Olha, você pode fazer uma entrevista com a gente na segunda-feira, tal?". Aí eu falei assim: "Ah, posso, né". Aí eu desliguei o telefone, olhei para o meu pai e fiz assim: "Eu vou conseguir pagar minha faculdade". Não, tipo, eles me chamaram para fazer uma entrevista, eu já falei que eu já ia conseguir fazer a faculdade. Aí eu entrei na internet naquela sexta-feira, pesquisei o que tinha mais a ver comigo, o que eu gostava mais, se era área exata, se realmente era engenharia, se era ficar pesquisando no microscópio, e vi que a parte de biomedicina, que era a faculdade da época, tinha muito a ver comigo. Naquela sexta-feira, eu fui em 2 faculdades me inscrever para o vestibular que ia acontecer, um no sábado e outro no domingo. Um era na FMU e outro era ainda em Morumbi, se eu não me engano, não lembro direito qual que eram as faculdades. E fiz o vestibular no sábado, fiz o vestibular no domingo e na segunda-feira fui fazer a entrevista no Delboni. Eu passei no Delboni e passei nas 2 faculdades. E aí comecei a fazer a faculdade de biomedicina. Eu fiz 2 anos de biomedicina na FMU, junto com a Soraya Abdelmaci, filha do Dr. Roger Abdelmaci, que foi preso lá, enfim. E ela era minha parceira da faculdade, a gente fazia trabalhos em grupos, então a gente gostava muito ela tinha paper publicado de inseminação artificial, né, que ela que faz toda a parte, antes de se formar. Então ela era uma pessoa muito inteligente e todos os nossos trabalhos era voltado para a parte de inseminação. E sempre ali junto fazendo toda essa parte de pesquisa, de laboratório, de análises. E eu trabalhando no Delboni, eu não conseguia pagar a faculdade com o salário que eu tinha na época, eu acho que eu ganhava R$ 500, não chegava ao valor da mensalidade da faculdade. E você gastar R$ 100 a mais, já era. E eu não consegui pagar. E aí eu fui pedir ajuda para gerente geral lá do Delboni, para eles: "Olha, paga a minha faculdade, né,
eu pago para vocês depois que eu me formar. Aí eles falaram assim, você trabalha com o quê? Na época eu trabalhava no setor de digitação. E eles falaram, a digitadora não tem nada a ver com a área de análise, de biomedicina, então a gente não pode te ajudar. Tenta se promover dentro da empresa para você ganhar mais, que você vai ter um sucesso melhor. E aí, com isso, eu parei a biomedicina, porque eu não consegui fazer, e fui fazer um curso técnico de patologia, que o curso técnico ele era 1 ano e meio, ele era mais rápido que o curso de enfermagem. O curso de enfermagem era 2 anos. Então, eu fiz o curso em 18 meses e fui promovida no Delboni para a área de coleta. Então, eu comecei a trabalhar com a parte de coleta de material biológico, com sangue e tudo mais. E ali eu fui me desenvolvendo, depois eu fui para o setor de vacina, e aí eu vi que eu conseguia ir mais, e mais, e mais. E aí eu voltei a estudar. E aí eu fiz o vestibular de novo para poder fazer a faculdade de biomedicina, porque era o que eu achava. E, como eu falei, eu troquei o curso na matrícula ali, no dia da matrícula. E quando eu me formei, um pouquinho antes de sair a última nota da faculdade de farmácia, eu fui promovida a gerente no Delboni. Então, eu passei 12 anos em vários processos dentro da empresa que me agregou muito conhecimento de análises. E nada com a parte de medicamento. Eu era zero de medicamento. Quando eu entrei na drogaria, eu não sabia nada de medicamento. Eu também. E acho que quem está nos assistindo também. Como tem gente aqui de, enfim, várias partes do Brasil, conta um pouquinho do Delboni, porque quem está aqui em São Paulo conhece o Delboni muito bem, mas como é que é essa empresa, qual que é o posicionamento dela hoje no mercado? Delboni, ele faz parte de um ramo de laboratório. Ele é o maior laboratório de análises que tem no Brasil. Só que em cada estado ele tem um nome diferente. Por exemplo, no sul ele chama Frischmann Isengart. Em São Paulo ele tem o Delboni, tem o Lavoisier. Em outros estados ele chama Lâmina. No Rio de Janeiro, se eu não me engano, é Breinstein. Cada estado ele tem a marca maior deles, que é a marca comandante. E não faria sentido para a empresa ter a marca de São Paulo, sendo que no Rio que conta é o Breinstein. Então, tipo, vou fazer exame no Breinstein, entendeu? Se eles colocassem a marca lá, a marca não ia pegar. Então, eles mantiveram o domínio de marca dos estados, mas é um laboratório com cada estado com seus nomes, e a marca toda se chama DASA, Diagnósticos da América S.A., o maior laboratório de análise da América Latina. Que legal. E aí de lá você migra para a drogaria. De lá eu migro para a drogaria. Tá há 7 anos em drogaria. Maravilha, maravilha. E Thaís, como é que aparece, então, agora que a gente entendeu um pouquinho, lá na infância, né? A saúde acontecendo para você, depois você, eu acho que de uma maneira muito... A gente fala aqui muito de frequência, né? Da mente, dessa coisa de querer e não falar gostaria. Eu adorei quando você disse que você tinha uma possibilidade de trabalho, mas essa possibilidade, você tirou a possibilidade, falou, eu vou trabalhar lá, e como eu vou trabalhar lá, no fim de semana já fez 2 vestibulares. Eu não sei se eu entendi direito, tá certo o que eu tô falando, né? É super normal, eu vejo gente fazendo isso todo dia. Aí, eu nem tinha sido contratada ainda. Você tinha passado 2 vestibulares, entendeu? A gente podia pegar só esse trechinho e disparar para todo mundo e falar, moçada, você está entrando no mercado agora, olha como é que é. Você tem uma entrevista de emprego, e você vai lá e já passa 2 vestibulares, porque você tem certeza que você vai passar. Então, eu achei isso incrível, essa coisa de aonde eu tenho uma chance, se eu quero, sabe, ela é mais minha
do que não minha. Então eu vou para cima com tudo. Adorei essa passagem aí. Essa é uma que eu já roubei para minha vida, viu? Tantas outras que você me dá esse presente. E aí, você passa 12 anos, então, no laboratório, migra do laboratório para a drogaria, está há 7 anos, até enquanto a gente grava aqui essa entrevista em 19 de junho de 2020. A gente gravando essa entrevista, você ainda continua na drogaria, mas aí tem um negócio que eu vou ficar super curioso. Como que aparece, eu conheço bem, inclusive, uma curiosidade aqui, pessoal, hoje a loja que a Thaís trabalha, eu trabalhei. Olha que louco. Trabalhei em 2008 nessa loja. Há 12 anos atrás, na mesma loja, filial 53, lá no Brooklyn. Então, naquele cenário, naquele ambiente, você começou a fazer uma atividade paralela, vamos assim dizer, que hoje a gente pode chamar, está ficando famoso com o nome de home care, não é? Mas é um atendimento em casa, é um atendimento de acompanhamento, enfim. E eu queria que você contasse para a gente como que isso aconteceu na sua vida. Qual foi o seu primeiro paciente? Enfim, como que isso se desenrolou, Thaís? Um pouquinho antes disso, de a gente falar do home care, eu queria deixar uma observação. Quando eu comecei ali na farmácia, eu achava que eu não entendia nada de medicamento, que eu só entendia de exames laboratoriais. As pessoas chegavam com pedido médico lá, hemograma, hemoglobina glicada, eu entendia tudo. Mas quando ele chegava com o medicamento, falava para mim Tamiflu, eu não sabia indicar para que servia o Tamiflu. E eu sentia a necessidade de fazer uma especialização. Quando a gente se forma para ter um diploma. Quando a gente faz uma especialização, a gente faz a especialização para ter um conhecimento. É diferente. A gente não faz a especialização para esfregar o diploma na cara das pessoas. A formação, sim. A especialização, não. E aí eu fui fazer a pós em farmácia clínica para melhorar o meu conhecimento de balcão e agregar aquilo que eu tinha de conhecimento com análise. Foi sensacional. Eu acho que quando você primeiro precisa passar por um período no balcão para você entender que você não entende nada. Depois você vai para a especialização para você linkar as informações. Você não pode ir direto, porque senão você não vai absorver. E aí, um dia, antes de eu fazer a especialização, eu estava fazendo a especialização, chegou uma menina lá na farmácia, era um domingo, eu estava na porta da farmácia, a farmácia toda de vidro, né? E eu estava conversando com segurança, estava super tranquilo, quando a gente viu do lado de fora a menina desmaiando. Paf! Abriram a porta do carro, a menina caiu pro lado de fora. Eu gritei o nome do segurança, ele foi lá, catou a menina no colo, a gente colocou ela no chão da farmácia, na sala de aplicação. E aí eu peguei e falei, o que tá acontecendo? Os braços da menina tudo roxo. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Como que é seu nome e tal? E tentando, a família tudo chorando, eu tentando fazer as pessoas saírem para poder... Gente chorando não dá informação, eles estão tudo desequilibrados. O que tá acontecendo? Para resumir, o nome da menina era Daiane, ela tava com, acho que 14 para 15 anos, se não me falha a memória, e ela tava descobrindo diabetes tipo 1. Então, aí ia no hospital com a glicemia extremamente alta, eles medicavam ela, voltava para casa e falava, você tem que procurar um endocrinologista para te acompanhar. Mas eles não davam nenhum medicamento para ela em casa, até ela conseguir um endócrino. E as consultas que tinha, era para 2, 3 meses para frente. A menina ficou uma semana, todo dia, passando mal, ia para o hospital, tomava medicação, voltava para casa. No dia seguinte, passava mal, então ela estava com os braços tudo roxo. Quando eu fiz o teste o destro dela, ela estava com um destro de 320. Ela estava com um destro de 320. Aí eu peguei assim na hora, eu falei, pega insulina, pega agulha, pega não sei o quê. Só fui mandando pegar as coisas, assim, no instinto,
tudo. Eu falei, quanto que eu vou dar de insulina? Qual que é a insulina que eu dou? O que é que eu vou fazer? Na minha cabeça, o negócio trabalhando. Lembrei da farmácia popular, as prescrições de farmácia popular. Olha que louco isso. Falei, bom, a NPH é uma insulina de longa duração. A regular é uma insulina mais rápida. Então, eu quero a regular. Pega lá a regular. Quanto de unidade eu vou dar para essa menina? Como que vem as prescrições? Vem 6 unidades, vem 8 unidades, vem 10 unidades. Vou aplicar 8. Foi assim, na média. Não tinha nada de conhecimento, nada. Tudo na média. Apliquei. Medi a glicose dela, o destro dela, depois de 20 minutos. Quanto que foi a glicemia dela de 360? E para 480. Eu falei, matei a menina. Matei a menina, meu Deus do céu. Entrei em pânico, em pânico. Peguei uma folha de sulfite, escrevi. Paciente Daiane entrou na farmácia com destro de tanto, foi feito tantas unidades de insulina, nananã, encaminho para o hospital, emergência, nananã. Catei meu carimbo, carimbei, assinei. Falei, vai para emergência agora e apresenta essa folha. Bom, eu assinei, aquele dia eu falei, assinei uma atestado de óbito, né? Fui demitida, pensei, fui demitida, matei a menina, tudo eu pensei ali. E aí, passou um tempo, a família, um familiar dela que morava ali do lado da farmácia, passou lá na farmácia, mais ou menos umas 8 horas da noite, e falou, olha, a Daiane está internada lá no Hospital Santa Cruz, em observação. Eu falei, beleza, quando eu sair da farmácia eu vou lá. Então, era um domingo, saí 10 horas da farmácia, fui lá para o hospital, ela estava tendo a alta. Então, quando eu cheguei no hospital, eu entrei na sala do médico onde ele estava dando a alta e a orientação para a família. E aí, super preocupada, pensando, matei. E é interessante que, como eu estava fazendo a pós, eu estava com o meu livro de farmacologia ali na farmácia. Então, eu catei o livro de farmacologia e fui olhar. E eu vi que a insulina estava certa. A medicação estava certa, mas o tempo que eu fiz o destro estava errado. Aquela insulina regular, ela começa a agir em meia hora. Eu fiz o exame nela depois de 20 minutos. Ela estava em curva crescente ainda. Por isso que a glicemia dela subiu. Se eu não tivesse escrito no papel como ela chegou, quantas unidades de insulina eu dei, qual foi a insulina que eu dei, tivesse encaminhado ela para o hospital, ela poderia ter entrado em choque. Eu fiz errado, certo, né? Ela poderia ter entrado em choque, porque quando ela chegou no hospital, a glicemia dela já tinha baixado. Porque a medicação já estava certa. A quantidade de insulina também estava certa. E aí, eu vou falando assim, eu vou tremendo só de lembrar do dia. E aí, quando eu cheguei ali na sala do médico, eu lembro que eu entrei na sala, tava o médico na mesa, a mãe do outro lado, a menina grudou em mim, me agarrou assim, né? E a mãe da menina fez uma pergunta pro médico e fez assim, doutor, a Daiane sente muito sede, porque é característica do diabético, né? Ela sente muita sede. Ela pode continuar tomando Gatorade, porque ela sente tanta sede que ela toma Gatorade. O médico foi responder que podia e eu pulei na frente do médico. Falei, não, você já viu a quantidade de carboidrato que tem no Gatorade? Por isso que a glicemia da menina estava estourando. Porque ela saciava a sede dela com Gatorade e não com água. Então, naquele dia, eu entendi a minha importância na farmácia. Eu entendi que mesmo errando, a gente tenta acertar. E que a gente não pode ser omisso. A gente tem que tentar fazer. E que a farmácia clínica, o conhecimento da farmácia, conhecimento nunca é demais. Na vida, as pessoas podem roubar qualquer coisa sua, menos o seu conhecimento. Então,
sempre estuda, sempre vai atrás, entenda a fisiologia do organismo, que você vai longe, você vai em qualquer lugar. E é isso que eu tento fazer a todo instante. Ai, qual é o problema? É rim? É fígado? É o quê? E vou indo para medicação. E foi isso que aconteceu. Depois de eu estar fazendo a pós, teve uma cliente que me procurou lá na farmácia, que ela estava fazendo uma inseminação artificial e ela precisava fazer uma medicação todos os dias, um hormônio que dentro da listagem dos medicamentos da farmácia popular, da farmácia, a gente não podia aplicar. Ele era um hormônio importado. E ela falou, Thaís, ou eu vou todo dia para o meu médico e faço, ou você pode fazer na minha casa. Foi assim que surgiu a minha primeira paciente de home care. O nome dela é Daniela, ela estava na 12ª tentativa de inseminação artificial. E naquele momento a gente fez a medicação, não deu certo a inseminação, porque depois a gente descobriu que ela tinha um delay de dia mais fértil. Todas as mulheres têm um padrão, ela tinha um D+1. Então, não adiantava inseminar o óvulo lá, mesmo que fizesse fora, inseminar o óvulo, aplicar o hormônio para poder segurar o embrião, só que o organismo dela reagia diferente. Na 13ª tentativa de inseminação, ela me chamou novamente. Eu fiz 90 dias de aplicação nela seguido. Folga, farmácia, eu faço tudo fora do meu horário de trabalho. Era tudo planejado. Ou era o meu horário de almoço, ou antes de eu entrar na farmácia, ou no meu horário de janta. Tudo programado todo dia. Ela falava que minha bunda eu conhecia mais a bunda dela do que o marido dela, de tanto que eu aplicava injeção nela. E hoje, a Lila, que é a filha dela, ela nasceu no carnaval do ano passado. Ela tá com 1 aninho e pouco. 1 ano e meio, mais ou menos. Eu falo que a criança, eu tenho parte nessa criança, entendeu? Sou mãe dessa criança também. É muito gostoso esses resultados. Foi assim que surgiu meu primeiro home care. Que massa, Thaís, que massa. E olha, ainda bem que você chamou a atenção e trouxe essa história da Daiane, viu? Que aí já começa a contextualizar tudo. E uma coisa que eu falo muito isso, teve um dos pontos de viradas que eu tive na minha vida foi no momento em que eu também tomei as rédeas de uma situação fora de controle, não é? Uma situação fora de controle. E naquela ocasião em que eu tomei as rédeas, aquilo ali abriu para mim várias portas. Então é bem como você falou, ou vai dar tudo certo, eu vou salvar uma pessoa, eu vou ajudar ela, ou vai dar tudo errado. Né? Por quê? Porque a gente saiu do padrão. Na hora que sai do padrão, aquilo que tem que falar mais alto é responsabilidade. E eu achei legal que você conecta a responsabilidade o tempo inteiro com conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento eu tenho, mais chances de acertar eu tenho. Ou seja, na hora que eu entrar no campo da responsabilidade, se eu estiver bem informado, em dia com aquilo que é importante para mim, eu tenho mais chance de acertar. Show de bola. Agora me diga, aí surgiu o home care. E como que hoje isso funciona na sua vida? Você tem um dia da semana que você reserva para isso? Você tem alguns horários específicos? Como que hoje isso... Como é que você enxerga o que você faz hoje? Quantas pessoas você atende? Enfim, explica um pouquinho melhor para a gente. O que eu comecei a perceber, Inácio? As pessoas chegavam na farmácia com prescrição, precisavam fazer alguns medicamentos, mas não tinha quem fizesse. Por exemplo, a pessoa chegava na farmácia com uma receita de Sultoneurin, uma receita simples de Sultoneurin. Mas o paciente era uma senhora de 90 anos que tinha dificuldade de locomoção, ou que a família não queria ficar tirando de casa, ou que não podia fazer.
e perguntava para mim: "Ai, você sabe onde que faz? Você conhece alguém que faça?" Ou se não, acontecia, eh, um medicamento antibiótico, que na farmácia não faz, e novamente a gente ia lá, via, tal. Ou, que nem agora eu tenho um paciente que ele tem 3 anos, ele tem 4 tumores, o nome dele é Enzo, ele faz a quimioterapia e ele sai do hospital pós-quimioterapia, que se tóxica, ele precisa tomar um medicamento subcutâneo, todos os dias, no mesmo horário, e o hospital não quer segurar a criança no hospital, porque se segura uma criança no hospital 20 dias, depois de uma quimioterapia, é legal? Não é, você tem que tentar fazer a parte humana. E aí, no caso, essa criança quem me procurou foi o avô, falando: "Olha, o meu neto precisa fazer uma medicação, ele está fazendo quimioterapia, tem 2 anos e 9 meses, no caso, na época, você faz?" Como eu fazia vacina lá no Delboni, para mim fazer uma medicação subcutânea numa criança, eu não vi problema, embora eu não conhecesse a medicação. Falei: "Qual é o medicamento?" "Ah, é uma vacina", que a médica passou para o familiar, que era uma vacina que ele precisava tomar 10 dias seguidos pós-quimioterapia. Na realidade, é um medicamento para aumentar a imunidade. Ok, falei: "Faço", né, não tem problema. E aí surgiu mais o paciente. Então, o que que eu faço? Como que eu organizo isso? Eu tento ver, meus horários de trabalho, tem dia que eu tô de manhã na farmácia, tem dia que eu tô à tarde, tem dia que eu tô à noite, é uma bagunça. Então eu tento marcar sempre mais ou menos no meu horário de entrada, um pouquinho antes de eu entrar na farmácia. Eu entro no horário normal da farmácia, das 11 às 7h30, mas tem dia que eu entro 7 horas da manhã. Como é que eu vou fazer a medicação 10h30 da manhã, 11 horas? Então, quando eu entro 7 horas da manhã e algum medicamento que eu tenho que fazer sequencial, eu falo para os meus colegas de trabalho que eu tenho que sair para fazer meu almoço, meu intervalo naquele horário. E eu saio para fazer. Óbvio que tem que ser tudo muito perto, muito próximo. No caso do Enzo, ele não mora perto da farmácia, mas o avô dele trabalha, ele é zelador de um prédio perto da farmácia. Então, quando o Enzo chega do hospital, ele não leva o Enzo para casa, que eles moram em Piraporinha. Eles deixam o Enzo no Brooklyn, no prédio onde o avô é zelador, para ficar perto de mim, para ficar fácil para mim e fácil para eles, porque não daria tempo de eu ir e voltar. Então, existe toda uma conversa. Olha, o meu horário que eu posso é esse, a minha logística de trabalho é essa. Eu posso te ajudar, mas você também tem que me ajudar, entendeu? E eles super entendem, fala: "Não, eu quero que você faça o atendimento". O Enzo já fez 5 quimioterapia. Eu já participei de quatro pós-quimioterapia, porque a primeira ele fez a quimio, mas ele ficou internado. Ele fez a quimio, ficou internado, aí ele fez a segunda, depois da segunda que ele veio para mim. Então, são tratamentos que a gente vê evolução. Nessa pandemia, um outro exemplo, teve um colega de trabalho meu que hoje ele trabalha em outra loja. Ele trabalha na cidade de Monções. Então, toda vez que algum cliente pergunta para ele, minha mãe, minha avó, minha tia, qualquer pessoa precisa fazer uma medicação. Você conhece alguém que vai em casa? Ele dá meu telefone. E com isso está expandindo. Tem uma gerente de outra loja, fala: "Thaís, olha, eu não posso liberar os meus funcionários para sair porque a empresa não tem o trabalho de home care, mas eu sei que você faz". Então eu criei uma maleta no meu carro, uma maleta branquinha, bonitinha, grande. Lá nessa maleta tem seringa, tem agulha, tem bloodstop, tem
seringas de diversos tamanhos, às vezes tem um Coltrax, um relaxante muscular, alguma coisinha assim que dá pra gente ajudar, sem prejudicar, medicamento mais suave. Eu tenho um Scalp. Scalp é uma seringa de coleta de sangue infantil. E eu tenho uma cliente que eu faço hemoterapia. Toda segunda-feira faço a coleta de sangue dela, faço a injeção e depois a hemoterapia ela é um assunto à parte depois para gente falar, mas são 3 meses de ciclo, pausa um mês, 3 meses de ciclo, pausa um mês. E uma cliente de toda segunda, que eu faço no meu horário de almoço. E nessa semana me surgiu uma nova cliente que ela tem Alzheimer, acamada, em casa, não fica em casa de repouso. A família me ligou, você pode vir aplicar Citoneorin com receita? No caso dela, ela tem uma receita de Citoneorin. Tá lá, vou aplicar uma ampola por semana durante 4 semanas, depois disso, uma por mês. Essa já é uma outra cliente que eu ajustei para toda terça-feira. E assim vai indo e vai crescendo. É bacana, porque mês de maio eu tive um resultado assim totalmente descontextualizado, assim, fora do padrão. Eu fiz um salário a mais para mim, quase que o meu salário dando no Brasil. Que incrível. E Thaís, olha, eu não sei se você percebe isso, o nível de clareza, de presença que você tem para isso, mas existe eu vou chamar aqui de objeção, um impeditivo mental que para muita gente é real, faz sentido, que é o seu horário. É mais ou menos assim, se você entrasse todo dia 2h40 e fosse até às 11h, você poderia se organizar para que, olha, todo dia de manhã, de 8 ao meio-dia, eu posso cuidar disso. Mas o seu horário, ele flutua. Então você entra no intermediário que para muita gente é um bloqueio. Para muita gente é um bloqueio para estudar e provavelmente para muita gente é um bloqueio para pensar, não, mas o meu horário não permite fazer isso. E eu vi você falando desse horário com naturalidade, respeitando ele, no sentido de, ó, o meu horário ele é dinâmico, então por causa disso, eu coloco o meu almoço desse jeito, eu vou antes do dia que eu posso, eu vou no horário do almoço, eu falo, ó, bem pro avô, ou seja, organizando isso. E um segundo ponto legal é que você faz um trabalho que a sua companhia hoje, que a sua empresa hoje não oferece. E que a maior parte das empresas do Brasil não oferece em termos de drogaria. Ou seja, não há nenhum tipo de conflito entre interesses. Ok? Então, isso para mim abre uma nova avenida de possibilidades para muita gente que hoje quer desempenhar, que tem naturalmente inclinação para isso. O que você faz não é para todos os farmacêuticos. Existe uma inclinação para isso. Mas muita gente pode fazer o que você faz e às vezes está preso em alguma coisinha. E eu achei legal que você desmistificou isso. Ó, meu horário é esse, então ó, ajusta aqui, vem para casa do seu avô, eu vou na sua casa na terça-feira a tal horário. Então, eu gostei muito de ouvir isso. E agora você falou que o resultado está começando a ganhar forma, né? Mais pessoas te conhecendo também, outros colegas te indicando, né? E naturalmente isso vai acontecer. Isso porque, se eu não estiver enganado, você tem hoje algum plano de divulgação que você faz isso? Tem como eu entrar em algum lugar e saber que você faz isso? Não. Não tem, né? Nada divulgado. Nada divulgado. Eu tenho um pouco de medo de divulgar, porque eu não sei até onde eu posso chegar, até onde eu posso, mediante ter uma empresa aberta para poder fazer o atendimento na legislação, ter que emitir nota. Eu tenho um pouco de receio disso. Aham. Então, eu tenho uma trava em mim que eu tô buscando isso. Eu conversei essa semana com o presidente do Conselho Regional de Farmácia
Falei para ele que é uma pauta que eu tenho que falar com ele para ver legalmente se eu tenho algum impeditivo, se porque eu tenho capacidade técnica, eu tenho conhecimento, eu tenho todo a parte responsável para fazer. Agora eu preciso fazer a parte da legislação para eu não ter nenhum problema, né. Então eu acho que se você tem uma receita de Citoneurin, que é um medicamento que não há contraindicação, uma receita de Diprospan. Diprospan ele tem algumas contraindicações, mas se o paciente tem a prescrição e ele não tem quem possa ir até a casa dele, imagina só, o cara é acamado, né, tem todo um problema para sair, para se locomover, tem que quanto que vale para o familiar tirar o carro dele da garagem, pegar o senhorzinho, colocar dentro do carro, levar até um hospital, ficar 1 hora para ser atendido, depois pagar o estacionamento do hospital, voltar. O cara paga isso para você, fazer um atendimento que, nossa, graças a Deus, tá incluso, né, no meu não precisar ir todo dia num tratamento seriado como esse tratamento do Enzo, que pare de a medicação. Thaís, uma curiosidade aqui para quem está nos ouvindo. Eu admiro você enquanto pessoa e enquanto profissional. Você já sabe disso, a gente está conectado. Mas o que me levou a te fazer esse convite de vamos compartilhar isso, sabe o que foi? Eu queria tirar uma fotografia, eu queria que a gente registrasse nessa entrevista esse seu momento. Por quê? Porque agora você vai vir com um outro momento. Um momento onde você tem respaldo, você está legalmente tranquila, um momento onde as pessoas talvez te procurem com mais, te encontrem, não é? Com mais facilidade. E aí depois, eu pensei, puxa vida, se ela já tem tanto resultado e vem falar, às vezes rola um distanciamento. Mas eu queria que as pessoas entendessem que tudo começa com um caso. É um primeiro caso que chama outro, que a gente vai ficando melhor. Ou seja, eu não vou ser perfeito, impecável, e depois eu vou começar. Não, eu começo com o primeiro, depois o segundo. Eu queria retratar isso, e foi mágico você falar aqui, e a gente vive um momento especial na nossa profissão, que é a organização desses formatos, né, de atuação. Então é muito provável que logo, logo a gente tenha uma organização legal para isso, para documentar, deixar isso ainda melhor. Hoje já existe, a gente está passando por um momento de pandemia, muita coisa vem acelerando, vem se organizando, e então é exatamente isso. Eu queria essa fotografia perfeita, obrigado demais por isso. Por quê? Porque eu sei que você vai dar o próximo passo. Eu sei que você não fica quieta, você vai organizar, você tem bons relacionamentos, a gente vem trabalhando isso junto, então é uma coisa que logo, logo a gente pode voltar para poder fazer a segunda parte. Olha, de lá para cá, o que eu fiz, não é? Deve ter gente aqui curiosa, meu Deus, ela em maio ela ganhou o mesmo salário. É provável que, num dado momento, você questione continuar no seu trabalho de hoje. Eu não sei, isso pode acontecer, não é? Então, lá na frente, as pessoas vão olhar, lá na frente, às vezes daqui 6 meses, né? As pessoas podem olhar e falar, caramba, que sorte que a Thaís deu, né? Mas teve um dia que teve o primeiro paciente, o interesse pelo segundo, o Enzo, que é um garotinho, enfim, incrível, que faz parte da sua vida, o bebê que você ajudou a entender ali a mãe e ajudou ele a nascer e sentir parte dessa maternidade também, enfim, de tantos outros, né? Então, tudo começa com a primeira história e sem muito... Entendo que existem dificuldades, mas eu não paro nela, né? O meu horário é assim? Peraí, vamos aqui. Então, muito legal. Obrigado, viu? Era exatamente essa foto que eu queria, mas eu ainda tenho umas curiosidades, se eu puder perguntar. Posso? Pode, lógico. Quanto é que você cobra? Como que funciona isso? Olha, eu cobrava R$ 50. No primeiro atendimento lá da Daniela, a mãe da Lila,
a gente cobrava 30 há 4 anos atrás. Porque, imagina só, 90 dias de injeção, né? Depois, quando terminou dela, eu comecei, dos outros pessoas que começaram a surgir, eu comecei a cobrar R$ 50. 50 e cobrava normal. Um belo dia, eu tinha um paciente, o nome dele é seu Vicente. Seu Vicente faleceu esse ano, agora no carnaval. E tinha um câncer de pâncreas. Descobriu no final do ano passado. E foi. Não morreu do câncer do pâncreas, ele morreu da quimioterapia que provocou uma pneumonia nele. E aí ele acabou falecendo. Mas seu Vicente é um cara, dono de uma empresa aqui no Ipiranga, sensacional, uma mente brilhante. E ele me ligava, quando ele teve o câncer, começou a fazer a quimioterapia, o seu Vicente, a glicemia dele deu uma alterada monstra. E aí ele me ligou desesperado, Thaís, eu preciso da sua ajuda, né? Eu falei, vamos ver o que você toma, peraí. E aí eu peguei e fiz um estudo do medicamento dele e falei, você vai me ligar quantas vezes por dia você for necessário. Mas eu preciso que você me fale 4 vezes por dia, no mínimo, comigo. Eu tinha um relógio no meu punho, que na hora que ele ligava, eu via, seu Vicente ligando, eu parava de fazer o que eu estava fazendo. Você estava atendendo um cliente no balcão, eu falava, vou pegar o medicamento ali atrás, já vem. Voltava, atendia, quanto deu sua glicemia? Deu tanto. Tá bom, então você vai tomar tal coisa. Eu fiz todo um trabalho com ele, sensacional, de acompanhamento. A gente fez isso durante uma semana direto. Ele me deixou doida mesmo, porque ele ligava mesmo. E a gente, com a quimioterapia, o nível glicêmico dele subia demais. E a gente precisava ajustar o medicamento que não fosse um medicamento que lesasse o rim, porque a metformina, ela lesa rim. Você começa a depurar menos a creatinina. E a gente tinha que ajustar de acordo com a glicemia, daquilo que eu fiz com a Daiane. Toma tantas unidades de insulina. Não, agora você vai tomar tantas unidades de insulina. E nisso, ele me colocou em contato com o médico dele, que foi outra coisa sensacional. Que eu falei, olha, tô fazendo isso, isso e isso. Porque o professor Vicente, ele não tinha tamanha consciência do tamanho do problema dele, porque a família escondia um pouco. E aí, o fato dele me ligar, ele era meu melhor cliente, o fato dele me ligar e perguntar para mim, Thaís, o que eu tenho que fazer, a minha orientação farmacêutica por telefone, ele perguntava para mim, quanto eu te devo? Eu ficava sem graça de cobrar. E então, às vezes, ele tinha uma ferida no braço e falava, Thaís, você pode vir aqui em casa? E aí eu ia na casa dele, olha, tá vendo essa ferida? Esses cuidadores aqui não sabem cuidar de nada. Você pode ensinar eles a fazer o curativo? Que medicamento que tem que passar? E falava, olha, usa essa medicação, faz o curativo assim, faz o curativo assado. E quanto eu te devo? E aí um belo dia, eu cobrava 50, né? E aí eu peguei e fui cobrar dele e eu falei assim, eu pensei comigo, eu vou cobrar 60. Aí ele fez assim pra mim, nossa, mas você tá cobrando isso porque é pra mim ou porque é seu preço mesmo? E aí eu percebi que o valor que eu tava cobrando era inferior à qualidade do serviço que eu tava prestando. Pelo que ele falou pra mim. Mas é porque é pra mim ou porque é isso mesmo? Porque, né, tipo, falei, não, é porque é pro senhor. E ali eu dei o gatilho de começar a cobrar para as outras pessoas 60. Entendeu? E eu vejo que as pessoas falam, quanto você cobra?
eu cobro 60 para ir na sua casa e fazer a medicação. Ninguém reclama do preço, ninguém reclama. Eu nunca vi pessoa ficar pechinchando. Meu microfone estava desligado. Pode parecer que são R$ 10, mas são 20% de aumento. É, 20%. por uma palavra dele. Você imagina, Inácio, a pessoa ligar pra você e falar: Inácio, olha, eu tô com uma dor de estômago, o que você pode tomar? Ah, você pode tomar um omeprazol. Qual que eu te devo? Porque você tá me indicando omeprazol. Foi mais ou menos isso. Lógico que tinha toda uma contextualização com o exame dele. A gente conseguiu resultados excepcionais. A glicemia dele de 230, a gente puxou ela pra 120, né? Poxa, e 24 horas, o que ele me ligava, às vezes eu tava dormindo, 7 horas da manhã, assim, tinha fechado a farmácia às 11 horas, seu Vicente, 7 horas da manhã me ligando, olha, acordei, Thaís, não, glicemia deu tanto, toma insulina, não toma insulina, toma Jardiance, não toma Jardiance, o que que eu faço? Mas foi um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E hoje, O filho dele me liga. olha, perdoa, tá vendo? Aprendeu. E hoje então, você cobra R$ 60 por visita, é isso? Isso. Por visita. Você faz algum tipo de trabalho pacote de acompanhamento, alguma coisa assim ou não? Não, ainda não faço. Esse valor, eu penso, perto ali de onde eu tô. Vou na farmácia, vou sair no meu almoço para ir até a casa do cliente, você aceita. Se o negócio é mais longe, eu tinha um cliente também que ele ficava na Paulista. Vou gastar combustível, eu cobrava mais 10, entendeu? Para não ficar uma coisa muito exorbitante. Mas era uma coisa que, porque por enquanto, os pacientes ainda são pessoas ao meu redor. Mesmo porque tem que ser de acordo com o meu horário de trabalho, Isso. né? E Thaís, eu não me corrija aqui, mas se eu não estiver enganado, uma visita sua dura algo em torno de 30 minutos, é isso? No máximo, 30 minutos, né? no máximo. Se a pessoa se durar mais que isso, é porque já virou café, já virou um bolinho e já no máximo. Que legal, que legal. Thaís, a gente pode ficar aqui o dia inteiro, que eu vou amar. Enfim, você conta cada história que a gente vê. Precisa contar mais uma história antes de a gente finalizar. Ah, vai lá. Eu quero contar uma história de uma cliente agora, pandemia, que estava em casa sexta para sábado, ou sábado para domingo, acho que era sexta para sábado. Ela tropeçou no banheiro, deu uma cabeçada na parede do banheiro. Arrachou a testa aqui assim. Pegou um papel higiênico, ficou segurando. Falou: amanhã de manhã eu vou na farmácia falar com a Thaís. Ela chegou na farmácia no dia de manhã, primeiro ela teve sorte que eu abri a farmácia no dia seguinte. Primeira sorte dela. Depois, na hora que eu abri o papel, ela tinha feito... Não, parecia que ela tinha tomado uma paulada na cabeça. Ela fez um buraco tão grande na cabeça que tinha que dar ponto, um ponto profundo. Só que eu não sei se todo mundo tem conhecimento que ponto você tem que dar no máximo em 3 horas. Por causa de cicatrização, de quanto que pega enfim, das hemácias grudarem nos leucócitos, enfim. E eu falei pra ela: Kátia, ela falou: não quero ir pro hospital. Eu falei: eu vou ter que dar um ponto falso na sua testa, por aproximação. Ela falou: Thaís, faz o que você tiver que fazer. Essa é uma paciente extremamente alérgica, que uma vez o cliente chegou lá, ela chegou com o pé cheio de bolha, porque a dermatologista tinha mandado ela fazer um creme, e ela tem alergia a tudo. Não, ela tem alergia a bobear a glicerina. E eu pedi ajuda de uma funcionária lá, que é atendente 1, que está estudando enfermagem, tá? Auxiliar de enfermagem. Eu falei: ó, vou precisar aqui, eu vou segurar aqui e você vai colando do jeito que eu tô falando, né? E a gente fez uma
um ponto por aproximação na testa dela. Fiz um curativo, não passei nada, limpei com água oxigenada, soro fisiológico, não passei nenhum produto, conhecendo que ela é alérgica, e mesmo porque se a gente passasse qualquer coisa não ia aderir ao micropore. E falei para ela, primeiro agora a gente precisa de uma receita de um antibiótico. Ah, Thaís, mas vou ter que ir pro hospital, tá Covid, eu não vou pro hospital, tô com medo e tal. Eu falei, você não conhece nenhum médico, veterinário, dentista, qualquer um que possa fazer uma prescrição para você, você precisa tomar cefalexina, antibiótico de pele por 7 dias, um comprimido de 6 horas. A gente liga lá, você vê com quem aí e vai precisar tomar essa medicação. Aí ela ligou para a dentista da filha dela e conseguiu a medicação. A gente fez um curativo enorme na testa dela, porque era muito grande, e falei para ela, você vai ficar 1 semana sem lavar a cabeça, porque corre o risco de você lavar, descolar o ponto, e a gente perdeu o trabalho. Ela ficou 1 semana sem lavar a cabeça. Deixa eu mandar as fotos para você ver como que ficou a testa da menina. Levando em consideração que ela tem alergia a esparadrapo, porque quando a gente tirou o esparadrapo, ficou a marca do esparadrapo. Mas eu vou te mandar as fotos para você mostrar para o pessoal. Muito bacana. É uma coisa que, assim, a gente pode fazer isso na farmácia? Não, não pode fazer isso na farmácia. Mas a pessoa chega, a testa rachada, sangrando, você vai fazer o quê? Você tem que prestar o primeiro atendimento, você tem que prestar a primeira orientação. Você não pode ser negligente com a sua profissão e falar, eu só sou uma pessoa que dispensa caixinha. Não, você não é uma pessoa que dispensa caixinha. Você é uma pessoa que cuida de saúde, você cuida de vida, você cuida de pessoa. E você tem que se preocupar em não infectar. E na parte farmacêutica você vai precisar do medicamento. Eu estou aqui fazendo a parte de curativo e tudo mais, mas o medicamento certo para essa sua ferida é esse. Agora você arranja uma pessoa, porque eu não posso te dispensar ele sem receita. Eu acho que super válido isso, super válido. Fantástico, fantástico. Vamos colocar as fotos aqui do antes e depois para o pessoal visualizar isso aí. E, Thaís, é aquilo que eu te disse. Existe uma maneira da gente organizar aquilo que pode e que não pode. E a gente coloca isso meio que num processo, não é? Tudo aquilo que é fora desse processo comum, eixo comum, é a hora que entra a responsabilidade. Então eu assumo a responsabilidade. Ou seja, eu e Inácio também, eu navego fora desse eixo com a minha responsabilidade e se der algum problema, inclusive, eu pago por isso. Eu estou fora daquilo que foi preconizado. Mas eu tenho segurança suficiente para saber a hora de sair, né? Então, esse código ele é feito para a maioria, para que a maioria entre nesse fluxo e siga esse fluxo. Então, essa sua história, por exemplo, ela provavelmente para quem está no mundo de uma grande rede é muito nonsense, assim, não faz, é muito louco, porque você não vê isso todo dia, não é? A gente não se depara com histórias como a sua todos os dias. E aí pode até parecer diferente, pode, uau, caramba, como é que ela fez isso, né? Porque está fora desse eixo. Mas a gente sai quando? Quando a gente tem responsabilidade e consegue, inclusive, responder por essa responsabilidade. Por isso que no início eu disse lá que eu tiro o meu chapéu. Porque você faz isso com muita maestria, você sai desse eixo com responsabilidade, traz, e o mais legal, né? Hoje a gente tem a minha filha pegou meu telefone. A gente tem a chance de tirar uma foto e de comprovar isso, mano. Então isso ainda é muito bom, muito bom. Thaís, eu quero te agradecer demais, reiterar aqui os meus agradecimentos por você ceder esse espaço, por compartilhar de uma maneira tão generosa, explicar como que isso surgiu na sua vida, poder revelar que hoje você já empata, poder revelar o quanto você cobra, o insight que aquele seu, esqueci, não sei se é seu Vicente, o seu Vicente te deu, é para mim ou esse é o seu preço, né? E só nessa frase dele você foi lá e incrementou 20%. Eu tenho certeza que muito em breve já não vai ser mais 60%, você já vai ter pessoas, enfim, dispostas a inclusive reconhecer o seu trabalho ainda mais e pagar mais por isso. A sua agenda ficando cada vez mais escassa
é natural que o valor suba também, não é? Por meia hora, ou menos, né? Se disse meia hora, se virar café. Então, enfim, eu acho que é uma oportunidade muito grande aqui para todos nós na academia, poder ter você como hoje uma membro aqui da academia e você de maneira tão generosa compartilhar a sua jornada. Obrigado, viu? De coração mesmo, em nome de todo mundo aqui, muito obrigado. Obrigada por poder compartilhar com vocês. Legal. E a gente se vê então em breve numa mesa redonda. Eu fico por aqui. Roda a vinheta.